Olá, gente, estamos ao vivo então. Boa noite para todos vocês. É bom poder ter esse momento ainda que virtual da gente conversar, bater um papo bíblico na terça-noite, né? Dentro do nosso combinado. Enquanto durarem essas restrições de contato físico, de contato pessoal, a gente vai continuar mantendo o nosso horário de culto no sábado às 8 da noite, né? Sempre às 20 horas. E na terça-feira, então, às 19, um pouquinho mais cedo, devido ao congestionamento das redes sociais, às 20 horas, né, o horário mais procurado. Então, a gente faz uma hora mais cedo na terça-feira para poder ter certeza de que tudo vai funcionar. O ao vivo é para ser dinâmico, né, para vocês poderem conversar junto com a gente também, repercutir aquilo que vocês estão vendo e sentindo aí no meio dessa crise toda também. Oi, Jamiles e Charles, já recebi o recadinho de vocês aqui, o Rafa e a Fernanda também, meus afilhados aí. Que legal ver que vocês estão participando com a gente hoje também, de tão longe, né? Nossa dinâmica hoje vai ser a seguinte: eu estava testando umas ferramentas diferentes aqui e eu queria mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para usar o nosso site, o site da congregação. Todos os cultos sempre ficam gravados. Se você não conseguir assistir a versão online, né, no sábado à noite, se por algum motivo você não puder estar no sábado à noite ou a sua conexão falhar, você pode assistir no sábado à noite, tanto no canal do YouTube como no Facebook. A gente testou esse final de semana e funcionou bem, deu certo os dois. Mas depois você pode assistir tranquilamente no nosso site, que vai aparecer na tela aí para vocês. Nosso site, eu estou abrindo na versão do computador, mas você pode abrir no seu celular também. Ele abre sempre com essa capa dinâmica aqui e logo abaixo você rola um pouquinho e já está o vídeo do último culto. E sempre vai estar o último culto aqui. Se você quiser rever outros vídeos, você vai passando na lateral aqui, tem o vídeo de divulgação da série, o Quarentenados, que são vídeos de 1 minuto, até agora a gente conseguiu fazer um apenas, mas a ideia é fazer mais. E o bate-papo da semana passada, que deu um monte de problema na transmissão, a gente fez uma versão offline e publicou ainda na terça-noite, né? Então é no site que você consegue acessar os vídeos, né? Aqui abaixo você tem também o podcast, que você pode clicar simplesmente na foto aqui, no Saiba Mais, ou então numa aba que pouca gente soube utilizar até agora, pelo menos pelo que eu conversei. Aqui em cima ó, tem o Sobre Nós, né? Os grupos, o blog que tem as notícias sempre atualizadas, os recursos aqui, ó, o primeiro é podcast, depois é vídeos, tem estudos bíblicos, alguns também. Tem todas as músicas que a gente canta com cifras, as músicas que a gente tem cantado na igreja, sempre na capela, nos nossos cultos. Tem ali o PDF para você baixar, mas o podcast, que é uma coisa bem interessante, bem utilizada, deixa eu clicar aqui e ver se abre o podcast, fica, pelo menos as últimas mensagens, antes de ter os encontros presenciais suspensos, a gente estava gravando em áudio a mensagem do culto, e elas estão disponíveis aqui para você ouvir, só o áudio, não tem o vídeo, tá? É só o áudio. Então tem toda a série Simplifique, né, desde o comecinho dela, que foi lá em janeiro ainda, né? A gente teve Simplifique suas crises, sua agenda, sua fé, seus relacionamentos, sua visão da história, sua vida em comunidade. Depois a Igreja Essencial, eu notei agora que eu esqueci de postar a última mensagem. Vou postar ainda para vocês, vou preparar ela e mostro para vocês depois, coloco aí no site. Mas são oportunidades, se você está aí nessa quarentena em casa, né, nesse isolamento social, para você ouvir, se você não ouviu, pode ouvir pela primeira vez, se ouviu, pode ouvir de novo, né, tem bastante recurso para você poder escutar a mensagem, a palavra de Deus, aquilo que tinha no culto, nos finais de semana antes ainda do nosso isolamento social. Enquanto eu mexo aqui, você deve estar notando uns barulhinhos, é porque eu estou mexendo no computador aqui, onde eu estou fazendo a transmissão, então o mouse do computador ele é um pouquinho barulhento, você vai escutar esse barulho mesmo, mas
normal, tá? Não tem nada dando errado na transmissão por enquanto. Deixa eu dar mais um conferes aqui. Pô, tem gente de Maranhão assistindo a gente, que legal. Arari, no Maranhão. Boa noite para você também. A Regina Saul, o Adriel Ram, aí, beleza, nossos vizinhos aqui pertinho, né? Gente, que bom que vocês estão com a gente aí. A nossa ideia hoje é repercutir um pouquinho, nos próximos minutos, né? Repercutir um pouquinho daquilo que a gente ouviu no culto de sábado à noite, sábado às 20 horas. A gente fez a leitura de João 17, João capítulo 17. Não lemos todo ele porque ele é um pouco grande o capítulo, né? Mas todo aquele capítulo, a gente fez uma seleção de versículos, todo o capítulo, ele é uma oração de Jesus. Uma oração que Jesus fez num contexto bem específico de entrega, né? De véspera da entrega dele para ser morto, para ser entregue aos soldados, aquela tortura toda, a crucificação, coisas que a gente está relembrando e vivenciando agora nessa semana próxima, que logo vai começar também, Semana Santa, né? Será uma Páscoa diferente, uma Páscoa como a gente nunca tinha vivenciado. Mas essa crise toda, ela está mostrando para a gente que a nossa vida é bastante frágil. Eu disse isso na mensagem no sábado. Nós somos muito dependentes uns dos outros e parece que a gente não tinha se dado muita conta disso até agora, né? A gente não tinha percebido muito, parece que cada um estava vivendo para si e a gente estava um pouco perdido naquela nossa rotina do dia a dia, né? Rotina desgastante, rotina que levava boa parte do nosso tempo. E de uma hora para outra nossa rotina parou. A gente se viu trancado em casa, né, sem muita opção, preocupado com as coisas que estão acontecendo, né? Umas coisas muito difíceis e estranhas que têm acontecido mundo afora, e a gente tem a expectativa do que pode acontecer aqui com a gente também. Essa nossa quaresma, ela tem sido vivenciada de um jeito diferente, né? Eu lembro que é uma leitura que é recorrente nas igrejas que seguem a ordem de leituras que a gente chama de trienal, né? Que são leituras pré-definidas já para a gente vivenciar a cada ano todo o plano da salvação, tudo que Deus fez e faz pela gente. E no começo da quaresma, na quarta-feira de cinzas, sempre é lido um trecho do Sermão da Montanha que fala sobre jejum, sobre amor e sobre oração. E é curioso que a gente está vivenciando essas três coisas de uma maneira muito diferente nesse ano, né? A gente está num jejum bastante rigoroso de relacionamentos, né? Está experimentando atitudes de amor, que uma delas é quem pode ficar em casa, né? Protegendo não só a si mesmo, mas principalmente o outro, né? Para que a gente não sobrecarregue o sistema de saúde, como tem se falado tanto nos últimos tempos. São um amor bem prático, né? E também aqueles que estão indo à rua, estão indo a campo trabalhar, seja na saúde, na manutenção dos serviços essenciais, de alimentação, de combustível, de tantas coisas que precisam acontecer para que a vida continue acontecendo, né? E é muito interessante porque eu mesmo muitas vezes achava que eu tinha pouco tempo para orar. E esse tempo em casa tem feito muita gente refletir sobre como agora a gente tem tempo para fazer coisas que a gente não fazia, ou achava que não dava tempo de fazer. A oração é uma delas, né? A gente começou então com João 17, uma série que nós chamamos de Diálogos da Paixão. São conversas que aconteceram naquele contexto de entrega de Jesus, da morte dele, da ressurreição logo depois, e também algumas coisas que aconteceram, algumas conversas que foram logo depois da ressurreição, que aconteceram com os discípulos e com o próprio Jesus. No trecho que a gente ouviu no sábado, que é a oração de Jesus, aquela oração de João 17, eu chamei a atenção para uma coisa muito interessante, que eu não tinha me dado conta disso até fazer o estudo desse texto para poder pensar numa mensagem para vocês e pedir a Deus que mostrasse algo de interessante que fosse bem prático e bem atual para esse momento que a gente está vivendo. Eu não tinha notado ainda que João 17
parece óbvio dizer isso, mas João 17 está entre João 16 e João 18. Mas o que tem isso a ver? Isso é muito óbvio. É que João 16 acaba dizendo assim, no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. E assim termina João 16. E aí João 17 começa dizendo que Jesus se retirou dali e foi orar, e todo o capítulo 17 é uma oração bem grande, a maior oração registrada na Bíblia, é uma oração que Jesus faz momentos antes de ser entregue. João 18 já relata a entrega de Jesus, a prisão, os sofrimentos e tudo mais que você já sabe que aconteceu, né? Você conhece um pouco da história. É interessante que tem aflições de um lado, sofrimento do outro, e no meio tem oração. No meio dessas duas, um lembrete de que nós iríamos sofrer, tem o relato do sofrimento de Jesus no nosso lugar, mas no meio tem oração. Quando os nossos anseios eles aumentam, quando as preocupações vão invadindo a gente, quando os medos de sofrimentos batem à nossa porta, Deus está nos lembrando com isso de que a gente pode e deve orar. A gente pode e deve conversar com Deus, conversar com Jesus. E se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para a estrutura, para o jeito como Jesus fala naquela oração, a conversa que ele tem com o Pai, apesar dos dois serem um, né, junto com o Espírito Santo, a gente não consegue entender isso direito, mas ele basicamente pede proteção, não para si mesmo, mas para os seus, para aqueles que são os discípulos, aqueles que tinham caminhado com ele, sabia que ia vir perseguição sobre eles, né? Pede que eles estejam firmes na palavra, na Bíblia, e pede para que eles estejam unidos. Muitas vezes Jesus fala que todos sejam um. Né? E me chama a atenção o fato de que quando Jesus ora, quando ele conversa com Deus, Jesus acaba ensinando a gente também sobre como a gente pode falar com Deus. Como a gente pode falar com o nosso Deus. Principalmente em situações difíceis, quando tudo fica mais complicado, mais confuso, e às vezes até a gente se pega orando, eu vejo isso às vezes com a minha filha pequena, né? A gente se pega fazendo esse tipo de pedido para Deus também como se nós fôssemos filhinhos mimados, né? Dizendo ou apenas pensando assim, olha Senhor, eu quero isso, isso, aquilo, né? Aquela lista de coisas que eu quero que aconteça, né? Faz isso, isso, isso por mim. E Jesus mostra que as orações da gente podem ser menos em favor de mim mesmo e mais em favor dos outros. E essa crise toda que a gente está vivenciando tem mostrado um pouquinho para nós de como o outro também é importante. Antes de fazer uma pergunta para vocês, eu quero relembrar uma das perguntas que a gente conversou semana passada. Eu espero que vocês tenham pensado nela, conversado com a sua família, com quem está aí na sua casa perto de você. O que essa crise tem mostrado de positivo? As coisas negativas a gente está vendo nas notícias, na televisão, nos sites de jornais, o tempo todo. A gente é bombardeado com um monte de informação e normalmente as informações não são boas, porque notícia ruim vende mais rápido. Notícia boa não é muito esperada, né? Embora a gente sempre diga que gosta, mas a gente realmente para assistir quando a notícia é ruim. Isso é humano, é da gente. O que você tem notado, o que você tem percebido de coisas positivas no meio dessa crise? O que Deus está te mostrando no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo? Isso era uma pergunta da semana passada. Se você tem algo a compartilhar com a gente, porque a proposta da terça-feira é para ser um bate-papo bem livre, bem simples, bem caseiro, né, do jeito como a gente está aqui. Então, escreve aí nos comentários, pode ser do seu jeito, né, a sua maneira, e todas as opiniões, tudo aquilo que Deus está mostrando para você é importante para a gente também. A gente cresce no conhecimento da fé e da Bíblia quando a gente conversa uns com os outros. Se a gente está impossibilitado de se reunir fisicamente, presencialmente, vamos pelo menos aproveitar essas janelas digitais, né? E esses bate-papos que a gente tem aqui no chat, nos comentários do vídeo, para a gente poder compartilhar algumas coisas importantes. Enquanto você pensa ou escreve alguma coisa sobre isso, se você tiver essa vontade, eu queria lançar uma pergunta, ou duas perguntas, né, para a gente pensar um pouco hoje em família.
Pensa aí com aqueles, discutam isso entre si, não precisa ser nem durante o vídeo, se não der tempo, mas pelo menos tarefa para os próximos minutos, próximos dias. Jesus orou, né? No meio da confusão, no meio daquela angústia que ele estava, que ele sabia de tudo o que ia acontecer, Jesus sabe de tudo, conhece as coisas melhor do que a gente. Mesmo assim, ele conversa com Deus, ele reserva um bom tempo para conversar com Deus, e ele não pede em favor de si mesmo, ele pede em favor dos outros, dos seus, dos discípulos. Como é que tem sido as tuas conversas com Deus? Eu tenho me perguntado a respeito disso nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Como tem sido a minha vida de oração, das minhas conversas com Deus? Eu muitas vezes me pego fazendo a oração mimada, dizendo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E às vezes eu não me dou conta de que eu mesmo posso ser resposta de muitas das minhas orações. Um caso bem específico nosso aqui da congregação, aqui da Bom Pastor aqui do bairro Camobi, é que a gente estava preocupado no começo desse mês com a busca de um novo espaço para o nosso culto, porque a gente precisava entregar o prédio da capela, um prédio alugado. Isso tirou o sono das lideranças e toda a congregação se mobilizou procurando lugar, orando por isso, né, pedindo para Deus que mostrasse aquilo que Ele queria que a gente fizesse naquele momento. E é muito interessante que alguns dias depois, algumas semanas depois, de muito trabalho, de muita oração, de muita intensidade de pensamento, de conexão entre as lideranças, de pensar o que era melhor, os prós, os contras, a gente acabou descobrindo que nós, da congregação, éramos a resposta das nossas orações. Estava nas nossas mãos fazer muitas das coisas que nós estávamos pedindo para Deus. E graças a Deus, Ele nos moveu para nós fazermos tudo o que precisava ser feito, e com o apoio da congregação mãe, né, a congregação Cristo, que sempre nos apoiou, que nos fundou, ela que veio fundar a nossa congregação e nos entregou esse trabalho tão maravilhoso para fazer e ainda continua nos apoiando. Hoje, graças a Deus, esse problema está resolvido. A gente já agora, ontem, hoje é terça, ontem na segunda foi entregue o prédio, né, no sábado aconteceu uma mudança, ainda apenas de carregar as coisas, está tudo bagunçado lá dentro do novo espaço, que daqui a pouco eu vou mostrar fotos para vocês. Mas tudo que a gente se preocupou no começo do mês, a cada semana mudava completamente, né? E a gente muitas vezes se perguntando e Senhor, né, qual é a direção, o que a gente deve fazer? E Deus mostrou muitas vezes para nós de que nós éramos a resposta das nossas orações. E o nosso teor da oração, muitas vezes, pelo menos no começo, era aquela preocupação de Senhor, onde nós vamos nos encontrar como igreja? E aos poucos esse teor da oração, esse assunto da oração foi mudando. Olha, Senhor, aonde que nós vamos receber aqueles que Tu envia para ser o Teu povo, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra? Deus vai moldando o nosso coração quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus. Mas a oração, no nosso caso, não pode ser um monólogo, né? Às vezes a gente tem a tendência de só querer falar com Deus e não quer escutar o que Deus diz. Por isso que a Bíblia é tão importante, né? A oração é uma conversa, a gente pode abrir a Bíblia, ler um trecho, conversar um pouquinho com Deus, né? Ouvir o que Deus tem a dizer e responder a Deus a partir daquilo que Ele nos disse através da oração. Aí a conversa flui melhor, né? Faz mais sentido. Deixa eu dar uma boa noite aqui, que eu estou vendo a Ruth Mendonça, lá de Guarulhos, né, onde eu fiz o estágio há 12, 13 anos atrás. Boa noite, Ruth, Julião, né, o pessoal da família todo lá também, que acolheu a gente com muito carinho, com muito amor. O Rafa está dizendo que nunca participou de tantos cultos e devoções, estudo bíblico em tanto lugar diferente, né? É verdade, tem uma chuva de pastor na rede, eu que tenho um monte de contato de pastor conhecido meu, toda hora tem alguém ao vivo fazendo alguma coisa, né? A Vanessa, dizendo aqui, veio algo de fora nos fazendo olhar para dentro, que é essencial de fato. Trouxe também a responsabilidade nossa com o próximo, verdade. Tantas coisas legais que têm acontecido, né?
E enquanto você pensa no como tem sido as suas conversas com Deus, pensa também numa outra pergunta, mais específica sobre João 17. E se você tem a sua Bíblia, fica com ela aberta, ou no aplicativo, na versão impressa, talvez como tarefa, assim, dá uma lida em João 17, né? Com base nisso tudo que a gente conversou, conhecendo o contexto quando Jesus disse essas palavras, e pensa um pouquinho naquilo que Deus está te dizendo através de João 17, essa oração de Jesus. A segunda questão para hoje era como a oração de Jesus pode ajudar você na sua prática de oração. Conseguiu compreender essa pergunta? Como a oração de Jesus, essa de João 17, pode ajudar você na sua prática da oração? Primeiro você precisa pensar como é a sua prática, né? Como tem sido a sua conversa com Deus. Você tem feito isso de maneira regular? Você tem uma certa rotina? Se você não tem rotina, provavelmente você só faz quando as coisas apertam. Porque a gente é assim, né? Se a gente não criar uma rotina, a gente só faz quando as coisas apertam, só quando fica difícil a vida da gente. Mas se você não tem rotina, procura criar uma rotina. A rotina de oração faz bem. A gente criou agora, isso é um fato muito interessante da rotina que a gente criou nessa quarentena com a Débora, com a minha pequenininha que tem 3 anos. Hoje é o aniversário dela. Aliás, se ela ver o vídeo depois, que agora eu proibi todo mundo de entrar na internet aqui para não me derrubar a conexão, mas se ela ver o vídeo depois, Débora, parabéns pelos seus 3 aninhos, o papai te ama muito, você sabe disso. Já deu muito abraço no papai hoje, né? A Débora, a gente tem feito aqueles devocionais que o blog criançacristã.com.br/blog, eles têm feito todos os dias da quarentena uma história e uma atividade. E como tem sido bom, ela mesma agora já nos cobra, olha pai, papai, está na hora de fazer a devoção, né? Eu tenho facilidade com violão, então eu canto uma musiquinha com ela, a gente lê a história, ela faz perguntas. Hoje ela já estava brincando de ela me contar a história da devoção, né? São hábitos que a gente precisa ter, e a gente precisa criar se a gente não tem esses hábitos. Como todo hábito, difícil é no começo, depois flui. É que nem fazer exercício físico, tá? Mas pensa então nesses duas perguntas, tá? Para vocês conversarem em casa. O debate é principalmente que vocês façam em casa, né? Estimular que vocês conversem. A gente tem muita opção hoje de estudos bíblicos, como já se falou aqui, né? Durante essa quarentena, esse isolamento, tem aumentado a possibilidade da gente, mesmo no conforto de casa, ou né, dirigindo, ver ainda o vídeo. Dirigindo não, porque não pode. É contra a lei. Mas tem tantas outras, tem muitas formas da gente poder participar de um estudo bíblico hoje. A proposta nossa não é apenas trazer conteúdo, mas reverberar aquele conteúdo que a gente teve no sábado, tá? É para a gente conseguir pensar e estimular um debate em casa. Enquanto a gente está nesse tempo que a gente só vê os nossos de casa, né? Deixa eu dar mais uma boa noite aqui para a Isolete, para o J. Silvio, para a Leone, que bom que vocês estão acompanhando com a gente. Se por acaso alguém não pôde entrar hoje, assiste depois a versão gravada, tá? A Ia está reclamando que o áudio está um pouquinho baixo. Tenta aumentar no máximo do seu telefone, porque alguns telefones realmente não têm o áudio muito alto. E quando a gente faz transmissão no Facebook, essas coisas são bastante instáveis e a taxa de áudio às vezes baixa, às vezes aumenta, então tenta botar no máximo aí do seu aparelho, tá? E enquanto você vai conversando sobre isso com os que estão perto de você, se tem algum motivo de oração especial, a nossa proposta é que nossa transmissão dure 30 minutos, a gente já está aí nas 7h22, então se você tiver um pedido de oração e quiser compartilhar para que a gente ore juntos, vai escrevendo aqui, se eu conseguir ler todos, a gente vai incluir, vai orar, né, juntos por vocês também. Eu queria mostrar, ver se eu consigo mostrar para vocês, enquanto vocês pensam na oração, queria mostrar para vocês algumas fotos da nossa capela. Vamos ver se eu consigo fazer entrar aqui na nossa imagem. Olha aí, essa é a visão de uma do canto, né, de dentro da capela. Essa foto ainda não tinha sido levada à mudança para lá, então por isso que não está tão bagunçado, né?
As bagunças ficaram depois ocupando todo esse espaço aí central, é onde a gente provavelmente vai montar as cadeiras. A gente está com a liderança estudando ainda qual é a melhor posição, né? Aquelas área envidraçada ali é a frente do prédio, que provavelmente vai ficar na lateral das cadeiras, tá? Você vê lá no cantinho que tem uma escada para subir, porque tem um mezanino em cima. Depois eu já mostro foto para você. Essa aqui é uma outra visão, né? Não tão inclinada do espaço. Ali no canto esquerdo, eu imagino que seja o esquerdo para você, porque às vezes a imagem pode estar um pouquinho virada, então, mas é no canto oposto da escada é onde a gente planeja montar o altar, tá? Essa foto já foi, deixa eu colocar uma outra aqui para você. Ver que foto é essa? Essa é uma visão do mesmo espaço por um outro ângulo. Daí você vai enxergar a escada e um pedacinho do mezanino, tá? Aí eu tenho uma salinha ali ao fundo que provavelmente deve ser o cantinho das crianças. As crianças vão ter uma salinha exclusiva agora, tá? A criançada vai ter um cantinho bem legal com as profs, vai ver muitas histórias bacanas. E aqui eu vou mostrar para vocês uma visão mais frontal aqui, que é a subida da escada para aquele mezanino. O mezanino é bem amplo, e embaixo dele tem uma área onde a gente planeja fazer a cozinha e a sala das crianças e um banheirinho. Então, um sanitário para o pessoal que está no culto. Vai ser bem maior do que o que a gente tem hoje, né? Bem maior mesmo, de tamanho. A gente já estava, às vezes, com a demanda, assim, quando tinha algum evento mais especial, a gente se sentia um pouquinho apertado até, né? Quando estava lá na capela antiga. A boa notícia é que a gente conseguiu entregar até antes do prazo a capela e conseguimos fazer com que tudo acontecesse sem maiores problemas, né? A gente teve uma boa negociação na questão do aluguel novo. Deixa eu voltar aqui para ver onde é que estão os recados de vocês. O que está dizendo aqui? A Rosa Lemos Silva, paz do Senhor. Um abraço, Rosa. Faz tempo que a gente não se enxerga também, né? A minha mãe está dizendo que lembra quando eu era pequeno, nós sempre fazia devoção à noite, é verdade. Agora a gente está tentando ensinar isso para a Débora também. Marcelo e Elisane, aproveito para pedir desculpas para o Marcelo, né? De maneira pública, a gente sempre lembra dos aniversariantes no culto, no sábado. Eu esqueci completamente de colocar o aniversariante na projeção lá e lembrar disso na oração. Mas no sábado era o aniversário do Marcelo, né? Tá registrado aqui de público, então, Marcelo, a gente ora também por ti, tá? Agradece por esse aniversário. A Liane Peter tá pedindo pelo futuro, a felicidade, os estudos, né? Os bons relacionamentos. Ótimo. A Íria tá lembrando da saúde da Georgina, que é a bisa da Débora, bisavó da Débora, tá com 86 anos, ela fez uma cirurgia nessa semana, tá ainda bastante debilitada, mas graças a Deus aconteceu tudo como o médico previa, né? Sabia que a recuperação ia ser um pouco mais demorada pela idade também. Já está em casa e a gente vai orar por ela também. Chegando pertinho do final, tá? Eu quero falar com Deus então em oração. Quero convidar para você que está aí do outro lado, que também se coloque diante de Deus e ora junto comigo, enquanto a gente assiste a tela aqui, a gente fala com o nosso Deus. Senhor amado, nosso bondoso Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pelo presente da vida, por tu seres o nosso Deus, por tantas bênçãos que tu tens nos dado ao longo dos últimos dias. Mesmo em meio a crises, em meio a adversidades, em meio à expectativa de coisas que podem acontecer e que não são boas, tu continuas sendo Deus na nossa vida, continua sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amado Deus, nós queremos juntos te agradecer por esse novo tempo que está começando na vida da nossa congregação, uma mudança de sede que nos preocupou tanto no começo,
mas que agora tem mostrado seu lado tão positivo e tão bom de poder fazer essa mudança com o apoio de tantas pessoas. Obrigado por ter motivado aqueles que se voluntariaram e tomaram todos os cuidados no sábado para carregar as coisas de um prédio para o outro. Tu conduziste todo esse processo e sabemos que esse trabalho não é nosso, ele é teu. É o trabalho que tu fazes através da nossa congregação aqui onde nós estamos. Obrigado, Senhor, por essas janelas digitais que têm se aberto para tantas pessoas poderem ouvir a tua palavra e conversar sobre ela. Permite, Senhor, e nos dá muitas oportunidades para conversar, para entender, para pensar sobre aquilo que a tua palavra, que a Bíblia nos diz e que fala tanto ao nosso coração no meio de toda essa situação. Nosso Deus, nós oramos pelos que fizeram aniversário, especialmente o Marcelo, que eu sei que está com a gente agora conectado. Que o Senhor abençoe a vida dele. Também a Débora, que faz aniversário hoje, tão pequenininha ainda, mas tão dedicada à oração. Ela que tantas vezes a gente pega sozinha, ela falando contigo, aquelas orações que ela já memorizou e às vezes coisas que ela pede do coração dela também. Amado Deus, pedimos pela vovó Georgina, a bisa da Débora, que está se recuperando de cirurgia, que ela fique bem logo. Pedimos também que cuide de todas as pessoas que estão envolvidas no cuidado, nos cuidados de saúde, né? Nós temos tantas pessoas em nossa congregação que são profissionais da saúde, são médicos, enfermeiros, trabalham no hospital. Pedimos que cuide, proteja eles também, que eles não sejam alcançados por doenças e que também não sejam agentes de transmissão de doenças para ninguém. E que eles possam trabalhar esse medo, essa preocupação no seu coração, sempre confiando naquilo que tu tens para nos dar, nos presentes que tu nos dás a cada dia, na força que tu nos dás. Amado Deus, nós colocamos cada pessoa que está com a gente nesse momento através desse vídeo, dessa transmissão, seja ela na versão ao vivo ou gravada, nós encaminhamos todos eles aos teus cuidados, todas as suas preocupações. Sabemos que os dias não têm sido fáceis, a crise talvez ainda nem tenha chegado com todo o seu potencial até nós, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, mas nós sabemos que podem acontecer muitas coisas ainda. Mas nós queremos crer, Senhor, que tudo está nas tuas mãos. Teremos medo, sim, porque é natural, mas não desespero. Teremos aquele medo de estarmos no colo do nosso Pai. E Jesus, naquela oração de João 17, nos mostra de novo que nós podemos te chamar sempre de nosso Pai e ter sempre o teu colo à nossa disposição. Obrigado, Senhor, por mais esse momento em que a gente pode conversar, ainda que distante presencialmente, mas próximos no coração, pela fé em Jesus Cristo, que nos torna de fato um. Aquilo que Jesus pediu, que todos sejam um, que todos estejam unidos. Nesse momento nós estamos unidos através de canais de comunicação, que são criação tua também, através das pessoas, mas unidos em fé, unidos na tua palavra e no teu amor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, o nosso único e perfeito Salvador. Amém. Eu agradeço muito a companhia de vocês durante essa transmissão. O Paminondas também está aí, legal, Nondas. O pessoal do nosso estacionamento deve estar doido de saudade para cuidar do estacionamento, né? A boa notícia é que agora a área de estacionamento na nova capela vai aumentar, tá? Então vai ter mais carros para cuidar durante os cultos, quando eles retornarem à atividade de novo. Boa noite, Jonas. Um abraço para vocês todos. Rafael também. Legal ver vocês todos aí com a gente, tá? Talvez eu tenha esquecido de alguém, vocês me perdoem. Mas que bom que vocês participaram desse momento. A gente fica por aqui e o estímulo é para que vocês conversem, tá? Conversem em casa sobre aquelas duas questões. Vou relembrá-las de novo. Como tem sido as suas conversas com Deus? Como é que você tem orado? De que maneira? Pelo quê? Com que frequência? E a segunda é como a oração de Jesus pode ajudar você na sua prática da oração. Se não lembrar dela, leia João 17 de novo. Pensa nisso, conversa com Deus.
e até sábado às 20 horas que tem o culto de novo, tá bom? Um abraço, boa semana, que Deus cuide de todos nós. Amém.